Paz, herdeirinha, tudo bem? Paz, herdeirinhas. Hoje nós vamos falar de fé. Primeiro nós vamos definir o que é fé, tá? Tá na tela aí o versículo, Hebreus 11, versículo 1, né? Diz assim, ó. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E aí o texto aqui vai falar sobre coisas que nós estamos esperando e coisas que nós não estamos vendo. Então nesse aspecto aí, para mim, aquilo que nós não estamos vendo fala de tudo o que Jesus já fez por nós. Sim. São coisas que já é nossa, né? As coisas que são nossas, coisas que Deus já nos deu, tem a ver com a obra de Jesus, né? Aquilo que Deus já fez. E aquilo que nós estamos esperando são coisas que vão acontecer. 5 dicas que vão te ajudar. Quais são aí? Valzinha, fala a primeira aí, qual é? Então, a primeira dica que nós queremos dar a você é criar uma expectativa para o hoje, sabe? Às vezes a gente tem uma fé, mas para um dia. Não, crie uma expectativa de fé para hoje. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Às vezes a gente acha assim, algum dia Deus vai mudar a minha vida. Só que algum dia nunca chega, né? Não sei se você já reparou, mas algum dia nunca chegou, pelo menos para mim. Sim. Então, se Deus pode fazer algum dia, Ele pode fazer hoje, não é verdade? Ele pode fazer agora. Então, fé tem a ver com agora, sabe? Esse momento é uma crença mais profunda, né? E aí eu acho interessante porque assim, se você acreditar profundamente que hoje é o dia, talvez Deus comece a fazer coisas hoje na sua vida. Ah, mas e se Deus não fazer hoje? O que eu faço? Crê, continua crendo que amanhã ele vai fazer. A gente cria essa expectativa. Eu estou a um passo do meu milagre. Então assim, se Deus pode fazer algum dia, Ele pode fazer hoje. E aí a gente aumenta a nossa expectativa para o hoje, né? Então essa é a primeira dica. A segunda dica qual é, Ival? Segunda dica, não espere o cenário perfeito. Isso aqui é Muito importante. Porque às vezes a gente diz assim, mas eu não estou feliz o suficiente. Eu não tô sentindo, sabe? Sim. E a gente fica esperando no sentimento, né? Eu vi o Karnal dizendo uma coisa interessante, tem tudo a ver com isso, que é enquanto você não encontra o teu chamado, ou enquanto você não sente, arrume a cama, faça alguma coisa, né? Então, comece do mínimo, né? Do básico. Faça aquilo que você pode fazer. É muito interessante porque as pessoas mais felizes, você já leu alguns livros sobre isso, as pessoas mais felizes ou as pessoas que são mais positivas, primeiro, elas alcançam posições melhores, prosperam mais, têm melhor saúde, elas têm a saúde delas, a saúde cardíaca e tudo mais, é muito melhor, vivem mais, são mais saudáveis, prosperam mais, então compensa você ser alegre, né? Você ter essa posição de realmente uma fé robusta ao ponto de você se alegrar nesse Deus maravilhoso. Então, não espere o cenário perfeito. Se você não tem o cenário perfeito ainda, vai lá e faça alguma coisa. Sim. Né? Independente das circunstâncias, né? Ver além das... Terceira dica nossa é dê novos rótulos para as coisas. O que significa isso, hein? Dar novo rótulo. Às vezes a gente dá muito rótulo para as coisas, por exemplo, você diz assim, mas para mim nada dá certo, eu sou burro, meu casamento não presta, minha vida tá uma droga. Isso são rótulos que a gente dá, né? E pela fé, a gente olhando para a Bíblia, a gente vê que Deus tem rótulos para nós. A gente precisa fazer esses rótulos grudarem na gente, sabe? Colar um novo adesivo assim na gente, um novo rótulo, né? Fala um rótulo aí, Valzinha. Um rótulo que você gosta, assim. Tipo, eu sou eleita, sou amada, sou chamada, né? Sou
sou bem-sucedida, tudo dá certo para mim, eu prospero, onde eu coloco a minha mão, prospero. Você quer ver um rótulo ousado? Por exemplo, hoje Deus vai aumentar o favor 1000 vezes na minha vida. Tá vindo um dilúvio de bondade sobre mim. Meu casamento é favorecido, os meus filhos são abençoados, meus filhos vão muito mais longe do que eu. São rótulos. Então, quando a gente muda o rótulo, a gente muda a direção para onde a gente está indo, né? Então, assim, o rótulo é muito importante. E você precisa olhar para os rótulos que você tá dando para você mesmo, né? Se examinar, né? O que você Pra está saúde. falando, né? Realmente. Para a saúde, qual o rótulo que você está dando para a sua saúde? Escreve aí debaixo aqui no comentário como é que tá os seus rótulos aí, se você gosta. O que você acha que Deus está te desafiando a fazer, né? O que você acha que você precisa mudar? Ou até mesmo, quais são os rótulos principais que você tem dado, ou até uma história legal aí. Escreve aí pra gente, a gente vai amar ouvir. Então, Sim. dê novos rótulos. Qual o próximo aí, Val? Uma dica legal aí, pra fé, pra aumentar sua fé, tá? Vamos lá então, pessoal, pra quarta dica, hein? Não sai daí, fica aí. Faça decretos além de declarar, né? Faça decretos. O que é um decreto? Às vezes a gente, como cristãos, né, a gente tem o costume de falar muita coisa, né? Falar das promessas e tudo mais, né? Acho muito lindo. Por exemplo, quando te acontece alguma coisa, você fala uma promessa, você lembra, você se lembra, né? Não é nem um caso de lembrar a Deus, mas você lembra você mesmo que Deus fez uma promessa para você. Sim. Por exemplo, se o inimigo se levanta contra você, você tem uma promessa, né? De que as portas do inimigo não vão prevalecer, sabe? Toda arma forjada. Toda arma forjada, que Deus vai... Deus guerreia as minhas lutas, Deus batalha as minhas lutas, né? Então, assim, quando acontece alguma coisa, quando alguém fala mal de você, você lembra, você se lembra disso, você fala com Deus sobre isso. Mas fazer decretos é você decretar: eu nunca mais vou passar por isso. Isso é um decreto. E você estabelece isso para você, sabe? Eu não aceito mais tal coisa na minha vida. Porque muitas das coisas que nos acontecem é porque a gente aceita, não é verdade? Eu não sei se você concorda, mas 95% de tudo que te acontece é culpa sua. Né? 95% de tudo que nós vivemos é porque a gente permitiu, a gente quis, a gente deixou, a gente escolheu, não é verdade? Sim. Então, assim, muitas das vezes a gente está reclamando só do que a gente mesmo escolheu e a gente ainda culpa a Deus por isso. Agora, claro que tem 5% aí que são coisas que são coisas da vida, não é verdade? Tipo, eu tropecei e caí, né? Às vezes... Apesar que cai pra gente, né? Mas assim, às vezes acontece, você tá andando de carro, vem uma pessoa e bateu no seu carro, você não quis, o seu carro de repente quebrou, aconteceu alguma coisa, né? Que é fora desses 95% e que acontece com todo mundo. Sim. Só que a grande expectativa é você entender que você é abençoado em Jesus, né? E você precisa fazer decretos. Eu vi uma história... Assim, só para não deixar o vídeo muito longo, eu vi uma história seguinte dos sortudos. Não sei se você já ouviu falar dessa. Gente que acredita que é sortudo e gente que acredita que é azarado. Fizeram um teste, né? E aí pegaram um jornal e o desafio era contar quantas fotos tinha. Então tinha um grupo dos sortudos e um grupo separado, e ninguém sabia. E aí eles começaram a contar. Só que no meio do jornal tinha a frase assim: pare de contar, tem 40 e tantas fotos. E aí o que acontece? Só que mais pra frente ainda tinha algo mais interessante. Tinha escrito assim, pare de contar e fale com o coordenador e ganhe $250. Aí os azarados, os que acreditavam que eram azarados, não conseguiam, eles ficavam tão nervosos em poder contar que não percebiam uma coisa, não percebia aquilo que estava fora, as frases, sabe? E os sortudos, eles que tinham essa crença que eram sortudos, eles acreditavam de tal forma que eles ficavam tranquilos e conseguiam, o campo de visão deles era o maior. E é interessante que eles viram tanto quantos tinham, então eles acabavam mais rápido,
como eles também conseguiam ver aquela frase que falava dos $250. Então, eles acabavam mais rápido e ainda saíam com dinheiro da história. E aí o que a gente aprende com essa história é: comece a mudar a sua crença a respeito de que de quem você é, do que te acontece, talvez a sua vida melhore. É claro que nós não estamos crendo aqui que tudo vai ser um mar de rosa, mas fé é você acreditar que Deus é um Deus que cuida de você, que aquilo que Jesus já fez por nós é nosso, e que a gente realmente vive isso e a gente descansa nisso, que é a última dica, né, Val? Descansar em Deus. Última dica, descansa em Deus. Porque uma coisa é você andar segundo os teus pensamentos, segundo o padrão do mundo, né? Outra coisa é você descansar em Deus. Ele é o nosso descanso, né? Ele é o nosso... Além dele ser o nosso descanso, descansar naquilo que ele já fez, né? Sim. Porque às vezes a gente tenta ser aquilo que a gente já é. E é difícil, né? Puxa vida, você tentar ser o que você já é um problema. Ou tentar ter aquilo que você já tem, já pensou? Uhum. Só que o problema é que as coisas de Deus são assim, elas são invisíveis a princípio. A princípio elas são invisíveis, aí a gente começa a crer e aí elas começam a se tornar reais na nossa vida. Verdade. À medida que a gente começa a andar em fé, a gente começa a caminhar e acreditar, viver como se aquilo fosse verdade. E a sua vida vai começar a ir em direção àquilo que Deus está te dizendo. Sim. Tá bom? Então essas são as dicas que a gente gostaria de dar. Se inscreve no canal, se você está, independente do canal que você está vendo esse vídeo aqui, se inscreve aí. Deus abençoe você, né, Valzinha? Deus abençoe cada um aí. Amém. Que Deus tá te bom, abençoe herdeirinho? grandemente. Um forte abraço. Deus abençoe. Comenta aí se fez sentido para você, se você gostou. Comenta, compartilha. E a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe. Fica com Deus. Tchau, tchau.